Olá, boa noite, alunos. Vamos começar agora de onde nós paramos na última aula, né? Aquela análise sobre as colônias do norte, a colonização dos Estados Unidos da América pela Inglaterra, né? Na verdade, nessa área toda litoral da América, Norte América, onde fundaram-se 13 colônias. É importante entender que essa colonização dividiu em 3 partes, né? Norte, Centro, Sul. Essa divisão, propriamente dita, se fez devido ao tipo de território, só que aqui eu não estou querendo determinar que o território foi importante, dividido pelo tipo também de intenção de ocupação do solo, e também quais os grupos que vieram para cá, principalmente grupos religiosos. Ah, professor, mas é importante entender os grupos religiosos? Sim, porque vai desenvolver-se em cada área um relacionamento diferente entre pessoas com mais empatia ou menos empatia. Beleza? Então, primeiro, vamos trabalhar o norte. As 13 colônias, você tem norte, centro, sul. Norte. O norte das 13 colônias foi chamado de Nova Inglaterra. Então é importante que essa área aqui, tá? As companhias de Plymouth, né, Portsmouth vieram para cá, ocuparam Massachusetts, né, New Hampshire, Connecticut, Rhode Island. Essa área, então, vai ser povoada principalmente pelos puritanos ingleses e outros grupos que vieram junto com eles nos navios, mas 40% da população masculina ela era puritana nesse navio. Então, eles chegando aqui, eles fizeram, quando estiver chegando na América, eles fizeram um pacto no navio da questão de como governar essas áreas aqui. Foi chamado de Mayflower, que era o nome do navio, Mayflower Covenant, o pacto do Mayflower. Então, eles fizeram um pacto e a tendência dessas áreas aqui foram se tornar extremamente religiosas devido ao puritanismo. Tá? Há uma união entre Estado e Igreja aqui, e a visão que eles tinham dessa nova terra é que ela seria uma nova Jerusalém. Eles iriam povoar essa terra aqui, sobre a vontade de Deus, como se fosse Moisés guiando o povo no deserto. E era importante entender que, para que funcionasse e eles tivessem as bênçãos de Deus, ninguém podia pecar. Por isso, criou uma sociedade que perseguia pecadores, uma sociedade com frisson a respeito do diabo, principalmente, e o Estado tomando conta disso. Então, imagina, geralmente, historicamente falando, quando há união de Estado e Igreja, provoca-se massacres. Tá? Então, haverá perseguições, vai ter surtos de bruxaria, por exemplo, aqui. Salem fica nessa área aqui, né? A cidade de Salem, que era em Massachusetts, em Denver, ela vai ser o ato mais famoso que tem, que é as bruxas de Salem, né? Muitas mulheres morrendo, e o pessoal aqui já muito religioso, muito voltado à questão religiosa, beleza? Esses nativos aqui que são os Pequot, nós trabalhamos, vai ter guerras contra eles. Os puritanos não são pessoas que aceitam a diferença com uma facilidade grande, então vão ter diversas guerras, e essas tribos aqui, que também não aceitam a presença dos puritanos na terra deles, vão entrar em conflito, e essas guerras serão chamadas de Pequot Wars. Tá? Então tem algumas cenas pintadas do próprio quadros americanos, né? Os conflitos, a morte de milhares de indígenas, principalmente com as doenças, que é um caso importante. E aqui que vai surgir, geralmente, essas pessoas aqui que querem justificar por que os Estados Unidos se tornam a potência mundial a partir da bênção dada por Deus. Porque eles têm, na ideia deles, uma ideia de predestinação. Tá? Todo calvinista, né? Os puritanos provêm de grupos calvinistas, e eles acham que Deus predestinou eles ao sucesso e à prosperidade, contanto que eles sigam, né? Tem um ethos de vida que levem a essa forma de vida que Deus vai derramar a bênção sobre eles. Por isso, não aceitar o pecado. E é interessante também entender, é por isso que mesmo que a coroa inglesa queira que os nativos sejam evangelizados, o puritano não evangeliza, devido a essa crença da predestinação. Porque Deus que vai tocar, eu não preciso falar. Se é ação divina, eu posso ficar tranquilo, não preciso me dedicar a essa evangelização, porque Deus irá abençoar
só com a minha vida Deus já vai tocar no índio, eles vão converter de verem a nossa prosperidade, o nosso trabalho, a nossa forma de agir. E detalhe, os norte-americanos não aceitam a mestiçagem como os brasileiros, por exemplo. Então, os nativos são dizimados nos Estados Unidos. Eles não há uma mistura, não há uma mistura cultural com o nativo. Né? Óbvio que há uma influência, mas não há. Tá? E esse ethos protestante então molda a sociedade. Talvez aqui eu possa pegar a diferença de crescimento norte-americano em relação à América do Sul, Brasil, de modo geral. Por quê? Porque o ethos protestante, como nós vimos anteriormente, dá ênfase ao trabalho, ao comércio e ao liberalismo, promove uma sociedade mais avançada que a católica, que é contra o trabalho, que promove um certo misticismo, né? Então isso é importante. Então é isso. Então vamos passar para a próxima aqui então. E aqui, como eu falei para vocês, esse livro aqui é um livro legal demais para quem gosta do tema, né? As Bruxas de Salem, a Intriga, a Traição e Histeria, da Zahar Editora. É um cara que vai estudar essa questão do puritanismo e questão da bruxaria. E aqui é o alerta que fica sobre a questão de união de Estado e Igreja. Ao ponto das pessoas dessas regiões, por exemplo, quem pecava tinha que andar com uma letra no corpo do pecado dela, ou marcado com ferro, né, ou com uma letra bordada na roupa. Então, por exemplo, se eu fosse um adúltero, né, se eu estivesse casado e formasse outra mulher fora do casamento, eu recebia um A escarlate, uma letra da cor vermelha, e eu tinha que andar sobre todo mundo vendo o meu pecado, como se eu estivesse me arrependendo dele. Isso é uma questão muito dessas sociedades muito religiosas, fundamentalistas. E é interessante pensar também, tem até um filme que vocês podem ver, que chama A Letra Escarlate, que virou um romance, na verdade, Daniel Hawthorne, que conta essa sociedade a respeito do exagero religioso do puritanismo. Então, beleza. A cidade, então, virou uma histeria, né? As pessoas perseguindo demônios. E aí o que acontece? Nessa sociedade de histeria religiosa surge muito profeta. A pessoa virar e falar assim, olha, eu falei com Deus. Deus falou que aquela pessoa lá é bruxa. Então começou a ter um frisson, gente caindo. Criou então uma histeria coletiva nas pessoas. Você vê em várias cenas, essa aqui é uma cena pintada de um quadro americano, né? A bruxa, né? E eles relatando, caía raios do céu sobre as pessoas, né? Acusadas de bruxaria. Você tem aqui, por exemplo, o estudo do corpo feminino para saber se ela tem ou não a marca da besta. Geralmente, qualquer deformidade de pele, marca de nascença, era tido como marca de bruxaria. Isso não é bem católico, isso é mais protestante, tá? Então você vê que a questão de bruxaria é mais protestante. O quadro aqui de novo, né? E agora eu vou entrar na segunda parte, que são as colônias do centro. As colônias do centro, elas já são mais divertidas, em que sentido assim, elas também são religiosas. Quem vem para cá são grupos chamados separatistas, são expulsos da Inglaterra porque defendem a liberdade religiosa, que todo mundo tem uma forma de pensar, uma efervescência teológica, e que você pontue diversas coisas, e isso incomodava as pessoas, eles eram vistos como hereges. Então vieram os Quakers. Por que o nome é Quaker? Porque eles achavam que de dentro deles o Espírito Santo iluminaria eles, e eles tremiam na presença de Deus. Então a palavra earthquake quer dizer terremoto, devido ao tremor deles quando eles oravam a Deus. Mas eles eram tolerantes, isso é muito legal. Eles eram empáticos, né? Aceitavam diversidades. Aqui eles tiveram contato tranquilo com os indígenas. Eles eram movidos pelo Espírito. Então a assembleia deles, todo mundo ficava calado em oração. Quando uma pessoa falava assim, Deus falou comigo, eles levantavam e falavam, né? Eram pacifistas, não entravam em guerra. E eram perseguidos na Europa, né, na Inglaterra, por puritanos e anglicanos. E aí eles vieram para cá e povoaram principalmente as colônias do centro. Nova York, olha que doido, fica aqui, que é uma cidade cosmopolita, mostrando a tolerância que Nova York tem ao diferente, em relação a outros estados americanos que não têm essa tolerância. Tá? Vocês conhecem uma marca que trabalha isso. Né? A marca Quaker aqui vieram dos Quakers aqui americanos, né? Do Todd, etc. Tal. É um Quaker da região central que usava cereal, plantava, etc. Tal, com uma vida bem regrada, bem distinta, mas tolerante. Beleza? E aí as colônias do sul. As colônias do sul, elas já são colônias de plantation.
Tá? Tabaco é o principal produto plantado e, posteriormente, com a Revolução Industrial, o algodão. Beleza? Então, se é plantation, você tem aqui trabalho escravo. No centro e no norte são trabalhos serviços diferentes. Beleza? E que, nesse caso aqui, então, o solo e o clima aqui já são próximos ibéricos, favorecendo os plantations. Beleza? É importante falar que, mesmo aqui sendo plantation, tá, as outras áreas também eram controladas pela colônia portuguesa. Desculpa, pela metrópole inglesa. E é importante entender também aqui que ela fiscalizava todas as áreas. Porque surgiu um mito também falando que o norte era esquecido. Não, não era. Tá? Ele era controlado, contanto, devido à sua formação natural, ela tinha mais liberdade, já tinha assembleias próprias que o sul não tinha. Mas é importante falar também que as 13 colônias, elas tinham uma identidade com a Inglaterra. E elas acreditavam ser, apesar de serem colonos aqui no Novo Mundo, eles acreditavam estar servindo ao rei. Beleza? Então o trabalho aqui era negro, monocultura e mercado externo para abastecer a Europa. Na próxima aula, então, a gente vai trabalhar a questão, então, do processo de independência. Abração.